Imagine isto. O anjo da morte está em posição, com a espada erguida sobre Jerusalém, pronto para desencadear o julgamento divino. Num momento de puro desespero e coragem, um homem dá um passo à frente. O rei Davi. Ele oferece uma oração tão profunda que detém a própria mão de Deus. Uma única oração pode realmente mudar o curso do destino? A resposta é um sonoro sim. O apelo sincero de David não só poupou uma cidade, mas transformou o coração do seu rei. Então, o que você está esperando? Deixe-nos saber nos comentários de onde você é e como Jesus realizou milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus vai te abençoar hoje e estará sempre com você. As mensagens ocultas nas Escrituras muitas vezes revelam as camadas profundas da verdade espiritual que atravessaram o tempo e a história, por vezes obscurecidas pelo véu da fragilidade humana. A história do censo do rei Davi, encontrada em 2 Samuel 24:1-10, oferece um desdobramento de mensagens ocultas, onde os movimentos e julgamentos celestiais dançam poderosamente em resposta às ações humanas. Uma narrativa de intimidade e responsabilidade divina como nenhuma outra. Ao observarmos David, um homem segundo o coração de Deus, alimentado por um inegável entusiasmo divino, mas não imune à propensão humana para o erro, entramos numa reflexão sombria. Aqui, David sucumbe ao fascínio orgulhoso da autossuficiência, dominado pelo desejo de quantificar o poder do seu reino através de um censo. Este ato, embora aparentemente benigno, revela um abismo na sua confiança na provisão de Deus. Na decisão de David de numerar o seu povo, vemos uma declaração implícita de autossuficiência, pois ele dá prioridade à força e ao potencial, humanos em detrimento da segurança e orientação divinas. Este momento de orgulho não é apenas um passo em falso pessoal. Ascende a reinos que não podemos ver imediatamente. O relato documentado nas Escrituras sugere que Davi foi incitado, potencialmente por uma influência externa, refletindo a guerra espiritual invisível em jogo. Aqui reside a gravidade espiritual da sua ação, um eco de desobediência que ressoa através das dimensões. A escolha de Davi catalisou uma brecha que se estende além da compreensão humana, provocando efeitos em cascata que atraem a atenção divina e exigem ação celestial. A severidade do censo de David não só revela um lapso de julgamento, mas também testemunha as implicações espirituais mais amplas que surgem quando o ungido de Deus se afasta do seu caminho. Esta elevação da força humana acima da direção divina cria um vazio espiritual onde o julgamento aguarda na periferia, lembrando-nos que o poder e a responsabilidade estão entrelaçados com fios de responsabilidade pelos quais até os reis devem responder. No seu relacionamento com Davi, Deus articula 3 escolhas rígidas para julgamento, sublinhando vividamente a seriedade da ação tomada. Com estas opções, fome, derrota militar prolongada ou pestilência, cada uma delas traz implicações profundas para o povo que David foi encarregado de pastorear. Isto revela uma realidade muitas vezes desconfortável na sua reflexão. Os pecados da liderança têm consequências que ultrapassam os limites pessoais, estendendo-se às pessoas envolvidas e para além dela. É aqui que a narrativa divina dá outro rumo transformador. Através dessas opções, Deus não é apenas uma divindade de punição, mas de propósito, permitindo a Davi o espaço para arrependimento, reflexão e escolha em meio a consequências inevitáveis. Ilustra o governo de Deus, não através da mera retribuição, mas através do restabelecimento do equilíbrio moral e espiritual, catalisando a introspecção e o crescimento. À medida que o desenrolar destes acontecimentos prepara o terreno para a intervenção angélica, vemos a interação da justiça entregue com a precisão da intenção divina. Nesta demonstração, emerge uma lição crucial, que a autoridade concedida pelo divino exige a máxima integridade, pois as consequências do seu uso indevido repercutem-se por toda parte. As eventuais escolhas de David refletem uma alma que luta com a responsabilidade pessoal e comunitária
enfiando a humildade na própria estrutura da liderança. Embora os julgamentos apresentados sejam assustadores, esta narrativa convida os leitores a entrar nos canais mais profundos do amor e da justiça divinos que podem confundir a compreensão humana, mas ao mesmo tempo alinhar-se com uma ordem espiritual maior. É uma narrativa que acena aos líderes em todas as esferas, para um padrão espiritual mais elevado, instando-os a se amarrarem à provisão e sabedoria divinas para não vacilarem sob o peso do seu próprio orgulho. À medida que nos aprofundamos nestas passagens, o julgamento que se segue ao censo de David torna-se mais do que um acontecimento histórico. Torna-se um símbolo intemporal do intrincado equilíbrio entre autoridade e responsabilidade, pesado dentro da corte celestial. Um equilíbrio mantido por um Deus justo e relacional, tecendo a redenção mesmo através do julgamento, atraindo os líderes de volta a ele com fios de justiça, misericórdia e a esperança infalível de reconciliação. À medida que David se vê a braços com o peso das suas escolhas, a narrativa divina muda dramaticamente para revelar uma cena de admiração e terror celestiais, uma imagem de julgamento capturada com grave clareza em 2 Samuel 24, 15 e 16. É aqui que aparece o anjo da morte, uma presença formidável, enviado por Deus para exercer julgamento contra Israel. Esta não é uma mera figura metafórica, mas uma manifestação tangível da ira divina, certamente misteriosa e assustadora de se ver. Tendo como pano de fundo uma cidade despreparada para a magnitude da retribuição divina, o anjo está posicionado com uma espada desembainhada sobre Jerusalém, lançando uma sombra sinistra que fala de consequências irreversíveis. 70.000 almas sucumbem a este julgamento e as suas vidas são ceifadas, como resultado direto de uma violação espiritual originada do orgulho real e da desobediência. Esta cena incorpora uma intervenção cataclísmica, onde o julgamento não é adiado nem disfarçado. Em vez disso, é dolorosamente direto e exala uma autoridade antiga que reverbera com ecos da ordem cósmica. A imagem do anjo contém uma dualidade, ao mesmo tempo um lembrete do poder de Deus sobre a vida e a morte, e um testemunho da seriedade com que Deus encara o pecado, especialmente quando envolve aqueles que foram separados como seus líderes. Nesta conjuntura narrativa, devemos ponderar a implicação mais ampla da atuação de mensageiros angélicos como agentes de julgamento. Estes seres, muitas vezes vistos como protetores e guias, agora personificam a justiça divina. Este anjo da destruição em particular não era uma figura solitária na narrativa bíblica. Uma referência a este papel angélico encontra ressonância em Êxodo 12 durante a Páscoa, quando o anjo foi encarregado de executar o julgamento sobre o Egito, poupando apenas aqueles marcados pelo sangue sacrificial, uma profunda prefiguração da cobertura redentora. Em 1 Crônicas 21, paralelamente ao relato de Samuel, encontramos mais uma vez este ser com autoridade cósmica, pronto para desencadear a destruição. A gravidade deste papel celestial suscita questões profundas sobre a natureza dos mensageiros divinos. Quando os próprios enviados de Deus assumem o manto do julgamento, isso exemplifica uma ordem muito além da intervenção humana. Nenhuma defesa terrena subsistirá quando o mandato divino for executar a justiça. A imagem pintada é um lembrete severo, um tiro de advertência sobre o orgulho e a rebelião humanos, sinalizando que o pecado carrega um peso muito mais significativo na balança divina do que a lógica humana permitiria. A imagem do anjo sobre Jerusalém gera a contemplação da posição da humanidade no drama cósmico abrangente. Levanta questões fundamentais sobre intercessão, arrependimento e santidade. Quem poderá resistir quando o julgamento divino for decretado? Como visto ao longo da história bíblica, não é um mero ritual ou herança que detém a mão do julgamento, mas sim um coração voltado para o verdadeiro arrependimento e intercessão. À medida que as espadas do julgamento angélico assobiam através dos céus, anuncia-se uma era de reflexão sobre a santidade da lei divina e o abismo incomensurável que o pecado abriu entre Deus e o homem. Ao considerarmos estes acontecimentos,
terríveis, a realidade da retribuição divina coloca-se em nítido relevo face às nossas presunções modernas de autonomia e impunidade. O anjo com a espada estendida é um alerta sério, sublinhando que a paciência divina, embora profunda, tem limites delineados pela retidão. O caráter de Deus, revelado consistentemente nas Escrituras, justapõe a sua misericórdia e a sua justiça, lembrando-nos frequentemente, através destas narrativas, que os seus padrões permanecem supremos, descomprometidos com mitigações temporais. No entanto, em meio a esta cena de julgamento que se desenrola, vislumbramos o brilho de esperança preparado nas ações subsequentes de Davi. Quando a desgraça iminente se aproxima, é a intervenção através da intercessão inabalável, como exploraremos mais tarde na narrativa, que expõe o coração de Deus, misericordioso e pronto a ceder, quando invocado com sinceridade. Este momento de transição torna-se o fulcro sobre o qual depende um potencial retorno ao favor divino, aguardando um apelo apaixonado de alguém disposto a ocupar a brecha. Assim, esta narrativa do anjo da morte não é apenas sobre o medo, mas sim uma tela mais ampla que ilustra a profundidade da interação divina com a humanidade. Cada golpe de julgamento escrito sobre a história serve tanto como um castigo para provocar arrependimento, quanto como pano de fundo que destaca a implacável oportunidade de redenção oferecida por Deus. Enquanto o anjo permanece com a espada desembainhada sobre Jerusalém, façamos uma pausa com profunda consciência de que os roteiros da intenção divina são multifacetados, envolvendo-nos num apelo convincente para nos alinharmos com um reino que valoriza a santidade, transcendendo as dimensões celestiais e profundamente enraizado no amor e na justiça eternos. No assombroso rescaldo do avanço devastador do anjo da morte, um silêncio assustador recai sobre a cena. Milhares de pessoas jaziam caídas, vítimas de uma peste que varreu a terra, um castigo provocado pelo ato de David de contar os guerreiros, um movimento que refletia o orgulho e a confiança equivocada na força humana em detrimento da providência divina. O ar está denso de tristeza e ira divina, enquanto o anjo se prepara para atacar Jerusalém, equilibrado com a autoridade cósmica. Mas é neste momento de destruição iminente que testemunhamos um extraordinário ato de intercessão sincera. O rei David, o homem segundo o coração de Deus, dá um passo à frente, sobrecarregado com o peso do sofrimento da sua nação. Em 2 Samuel 24:17, vislumbramos um clamor comovente e altruísta. Só eu pequei e agi mal, mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão, peço, seja contra mim e contra a casa de meu pai. A oração de Davi não é um sussurro tímido, mas um chamado resoluto que atravessa os reinos celestiais, detendo o avanço devastador do anjo. O poder desta intercessão reside na sua profunda sinceridade e humildade. Davi está diante de Deus, reconhecendo seu erro sem desviar a culpa ou minimizar seu pecado. Ele reconhece a sua responsabilidade e, num acto decisivo de liderança e compaixão, oferece-se como substituto, implorando pela vida do seu povo. A cena lembra a antiga tradição de autoridade intercessória, onde líderes e profetas se colocavam na brecha pelos outros. Isto ecoa os atos poderosos de figuras como Moisés, que intercedeu pelos israelitas quando a ira de Deus ardeu contra eles por causa da idolatria. O apelo de Moisés foi tão convincente que Deus decidiu ceder ao dano que havia ameaçado. Êxodo 32, 11, 14. Da mesma forma, as negociações de Abraão com Deus sobre Sodoma mostram outra camada de influência intercessória. Gênesis 18, 22, 33. Destacando o potencial de apenas algumas almas justas dentro de uma cidade para afastar a ira divina. No entanto, o apelo de David é mais profundo do que uma mera defesa. É um prenúncio de um ato maior de intercessão substitutiva encontrado em Jesus, que voluntariamente carregou os pecados da humanidade na cruz. Ao entregar a sua vida, Jesus simboliza a forma última de autossacrifício e intercessão, preenchendo a lacuna entre a justiça divina e a misericórdia.
A intercessão de David é marcada pela ausência de interesse próprio, sua disposição de aceitar o castigo divino sobre si mesmo em vez de sobre seu povo. É um reflexo de arrependimento genuíno e de profundo amor por aqueles que ele lidera. Sua oração chega apaixonadamente ao céu, aparentemente interrompendo o curso de ação designado por Deus. O anjo recebe a ordem de embainhar sua espada, mudando o impulso do julgamento para a misericórdia. Esta narrativa nos convida a explorar o imenso impacto do arrependimento pessoal e o poder de permanecer na brecha pelos outros. No nosso mundo contemporâneo, onde a transferência de culpa e a evasão de responsabilidades são mecanismos comuns de sobrevivência, o exemplo de David lembra-nos o poder transformador de reconhecer as nossas deficiências. A sua oração é um convite para nos envolvermos numa profunda autorreflexão e humildade, escolhendo confrontar as nossas falhas interiores em vez de projetá-las para fora. Compreender o conceito de autoridade intercessória é crucial. Encoraja-nos a perceber que as nossas orações podem efetuar mudanças para além da nossa realidade imediata. É-nos oferecido um convite sagrado para nos juntarmos a uma linhagem de intercessores invocando a misericórdia divina em momentos de julgamento. Esta tarefa não está reservada apenas aos heróis bíblicos. Em Cristo, todos os crentes participam nesta função sacerdotal, com autoridade para pedir e influenciar o curso da história através da oração. O momento de quebrantamento, compaixão e arrependimento de Davi toca o coração de Deus, demonstrando como a contrição e a intercessão genuínas podem literalmente mudar o curso da destruição iminente. É uma prova da crença duradoura, de que a oração possui o poder de alterar as trajetórias divinas, de acalmar a tempestade do julgamento e de inaugurar a paz. Assim, ao permanecermos em nossas batalhas diárias com o quebrantamento e a graça divina, possamos levar adiante a tocha da intercessão forjada na humildade e no amor. Tal como David, Moisés, Abraão e, finalmente, Jesus, somos chamados a dar um passo em frente, a falar e a interceder, indo além do reino físico até ao coração do céu. Ao abraçarmos este chamado, que as nossas próprias orações interrompam os céus, tornando-se canais de graça e instrumentos da misericórdia divina no mundo. Na sequência do apelo pessoal de Davi pela misericórdia divina, somos levados para um momento crucial que moldaria o cenário do culto israelita e encarnaria a profunda troca do julgamento pela misericórdia. Este capítulo centra-se num altar, uma estrutura aparentemente comum que se torna o cenário para uma extraordinária interação divina. A diretriz de Deus para Davi foi clara: construir um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Esta ordem surge depois de um caso comovente em que a ordem de David para realizar um censo invocou o desagrado de Deus, levando a uma praga devastadora. Davi, atingido pela culpa e procurando evitar a destruição de seu povo, arrepende-se. É este momento, abrasador na sua vulnerabilidade, que antecede a construção de um altar destinado a ser muito mais do que uma laje de granito sobre um campo. A eira, pela sua natureza, é um local de separação. É onde o joio é separado do grão, e num sentido espiritual significa um lugar de julgamento, um local adequado para um altar destinado a ofertas que afastariam a ira divina. A eira de Araúna representava, portanto, um local onde o julgamento, pessoal e coletivo, se aproximava. No entanto, aqui, entre a poeira e a tensão do julgamento iminente, algo profundo ocorre. O ato de obediência de David, estimulado por um coração desesperado por misericórdia para a sua nação, transforma este local de um lugar de destruição potencial num lugar de vida e esperança. À medida que a narrativa se desenrola, as ações de David dão início a uma transformação. Ele compra a eira de Araúna, recusando a oferta do rei de tomá-la de graça, insistindo que seu sacrifício seja real, significativo e caro. A insistência de David sublinha um princípio crítico. A verdadeira expiação exige um sacrifício genuíno, uma verdade ecoada através dos tempos e cumprida em última instância no Novo Testamento pelo sacrifício de Cristo. Aqui, neste terreno recém-santificado,
são feitas ofertas que afastam a ira de Deus. Nessa troca, um tema que permeia a teologia bíblica emerge com potência. A misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. O que é profundamente simbólico neste acto não é apenas o fim de uma praga, mas o prenúncio de uma reconciliação maior que ainda está por vir. Além disso, a importância desta localização vai além da crise imediata. Este mesmo local, santificado pelo altar de Davi, tornar-se-ia o local do Templo de Salomão, uma habitação permanente, onde a presença de Deus residiria mais tarde entre o seu povo. O altar, portanto, não é apenas uma nota de rodapé histórica, mas um arauto da presença e adoração divinas, infundindo a interação com camadas de cumprimento profético. O altar da eira encarna um fulcro teológico, transferindo o peso do julgamento para a graça. Prefigura o futuro, onde a reconciliação final entre Deus e a humanidade será alcançada através da expiação. As pedras do altar colocadas por Davi pavimentam o caminho para as pedras de um templo que anunciam a aproximação do reino dos céus, não apenas para Israel, mas para o mundo inteiro. Refletir sobre a transformação iniciada pelo altar de Davi é compreender a profunda verdade de que onde antes a morte ameaçava, o doce incenso da adoração ascendeu aos céus. Esta geografia sagrada convida-nos a discernir como locais de potencial ruptura podem tornar-se locais de encontro divino quando abordados com arrependimento genuíno e reconhecimento humilde da misericórdia abrangente de Deus. À medida que transitamos desta narrativa antiga para o nosso mundo contemporâneo, esta história na eira de Araúna sugere implicações poderosas. Isso nos leva a considerar aqueles lugares em nossas vidas onde o julgamento pode estar prestes a cair, e ainda assim nos desafia a responder com fé e sacrifício. Tal como Davi, somos convidados a transformar o julgamento potencial em locais de adoração, trocando a ira pendente por declarações do amor misericordioso de Deus. Assim, o altar simboliza uma comunhão que se estende através dos tempos, sussurrando garantias de esperança recuperável onde parecia apenas ruína. É um monumento à fidelidade divina, proclamando a possibilidade de redenção mesmo na noite mais escura da vida. Quer estejamos literalmente numa eira ou nos lugares espirituais que exigem a nossa intercessão, a promessa permanece. Através da misericórdia, a morte é engolida pela vitória. Imagine um mundo à beira de uma convulsão espiritual. Uma paisagem não muito diferente da nossa, onde as linhas de batalha entre o bem e o mal se confundem na vida cotidiana. Aqui nas sombras de cidades movimentadas e casas tranquilas, surge um conflito antigo, um drama de pecados e salvações repetido ao longo dos tempos, reverberando ruidosamente na era moderna. É um espaço onde os pecados pessoais e coletivos trazem consequências invisíveis, ecoando as escrituras que alertam sobre tais armadilhas. Ezequiel 22:30 captura de forma pungente esta narrativa, onde Deus procura alguém que possa permanecer na brecha em meio à rebelião de Israel. Ele procura um intercessor para evitar a calamidade, uma alma disposta a assumir o papel de mediador espiritual. Como uma sentinela solitária, este indivíduo imploraria em nome do povo, intercedendo para deter a devastação crescente. Da mesma forma, o mundo de hoje clama por intercessores, aqueles que discernem as batalhas espirituais abaixo da superfície das crises, entendendo-as como partes intrincadas de uma guerra invisível, descrita em Efésios 6:12. Aqui, somos lembrados de que as lutas que enfrentamos não são meramente físicas. Disputas familiares, conflitos no local de trabalho, tensões nacionais, mas espirituais. Eles se estendem a reinos onde forças invisíveis se esforçam para semear o caos e a confusão. Para participar nesta batalha, é preciso ser como o rei Davi, uma figura de profundo contraste. Conhecido tanto pelas suas falhas como pelo seu favor divino, a vida de Davi reflete uma dualidade presente em todos nós. Um pecador, mas um homem segundo o coração de Deus. A sua narrativa convida-nos a reconhecer as nossas próprias imperfeições, ao mesmo tempo que nos encoraja,
a confiar na misericórdia e na força divinas. A história de David torna-se um modelo, não apenas sobre como permanecer na brecha, mas sobre como usar o arrependimento, a coragem e a rendição como nossas armas. A intercessão, então, não é apenas uma tarefa, é um profundo ato de amor e compromisso. Exige sair das nossas zonas de conforto para um campo de batalha onde a oração se torna um bastião contra a espada do julgamento. Este papel exige que David esteja disposto a se envolver na guerra espiritual com fé e ousadia. Os crentes devem navegar através de questões pessoais e sociais complexas, com a convicção daqueles que sabem que os adversários finais não são de carne e osso. Eles são, em vez disso, os titereiros invisíveis da angústia espiritual, principados e potestades que se esforçam para atrair a humanidade para a escuridão. Mas e o pecado nacional? Também não convida uma espada. Sobre a terra, a voz da história sussurra que os pecados de um povo têm muitas vezes repercussões coletivas. Uma espada que só pode ser detida por aqueles que estão dispostos a curvar-se perante a autoridade divina. No nosso mundo de transações, instantâneas e gratificações efêmeras, é fácil ignorar as responsabilidades comunitárias que a nossa fé transmite. Enfrentamos uma escolha todos os dias: ser observadores passivos ou participantes ativos na dinâmica espiritual que molda a nossa era. O chamado é urgente e retumbante. Quem se ajoelhará como Davi fez em pura rendição para rezar para que a espada seja afastada? Quem permanecerá na brecha para declarar que a misericórdia triunfa sobre o julgamento, não através da sabedoria ou do poder humano, mas através da oração e do arrependimento? O mundo, como nos tempos antigos, navega em tempos precários. No entanto, permanece a promessa duradoura de que onde as pessoas se levantam em fervorosa intercessão, as marés mudam, os destinos mudam e a paz divina começa a curar as cicatrizes de um mundo cansado. Hoje o mundo precisa de pessoas com olhos sintonizados com a pulsação espiritual subjacente às correntes sociais. Necessita de pessoas que não tenham medo de se colocar nos limiares espirituais, invocando a misericórdia e a sabedoria do Senhor para as famílias, comunidades e nações. O desafio é claro: quem entre nós abraçará o manto da intercessão, permitindo que a vontade e a verdade de Deus se manifestem poderosamente na nossa geração? Começa ajoelhando-nos, transformando o ato em oração e abrindo os nossos corações ao mistério revelador da misericórdia divina. Que possamos estar à altura deste desafio, desencadeando uma resposta transformadora à agitação espiritual que o nosso mundo suporta.